Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Muito bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro. Você, meu amigo, minha amiga que está aí nos ouvindo na estrada ou não nessa quarentena aí, não sei onde você está, mas continue nos ouvindo. Hoje estamos aqui para trazer mais um episódio de grande conteúdo e muita bagagem no mundo digital. Hoje o nosso convidado especial é José Paulo Molim, professor José Paulo Molim, formado em Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Pelotas em 1983, com mestrado na Unicamp em Engenharia Agrícola, doutorado na Universidade de Nebraska, Lincoln, também em Engenharia Agrícola, então é um doutor em Engenharia Agrícola. Hoje, o professor Molim, mais conhecido carinhosamente como professor Molim, ele é responsável pelo Departamento de Engenharia de Biosistema da USP, tá, pessoal? Exalc, do setor de mecanização agrícola e agricultura de precisão. Dá um alô pro pessoal aí, Molim. Ok, a minha saudação a todos e a minha satisfação em poder estar tentando transmitir alguma coisa do que a gente acumulou pelas andanças por aí. Tá? Acrescentando aí a apresentação, o que eu de fato esqueci, né? Coordenador do Laboratório de Agricultura de Precisão da Exalc, do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc. Show de bola, pessoal. Tá aí. Bom, um grande peso hoje aí pro nosso episódio. E também estamos aqui para faltar o nosso menino maluquinho, Péricles Briante. Dá seu alô aí. Fala, pessoal. Estamos aí em mais um episódio. Esse episódio realmente tá mexendo comigo. Estou muito feliz de estar entrevistando o senhor professor Molim. Sou um grande fã. Já li o livro dele acho que 2 vezes. Estava estudando aqui uma das aulas dele quando recebemos a confirmação do convite, e dizer a todos que esse é um episódio que vale muito a pena. Muitas vezes a gente tem que parar para ler um livro, parar para fazer uma pós-graduação, estudar, ver um vídeo, e nós vamos trazer essa informação, esse conhecimento para que você possa ouvir enquanto está dirigindo, enquanto está numa colheitadeira, enquanto está no trator, enquanto está lavando a louça. Então realmente é uma grande oportunidade para todos, é uma grande felicidade para nós do Bendito Agro levar esse tipo de informação e aproveitar melhor o seu tempo. Isso aí, pessoal. Obrigado. Realmente, pessoal, o Pérez estava assistindo uma aula do Molim, eu mandei para ele, o Molim vai gravar com a gente. Ele falou, mandou uma foto do computador dele, ele falou, putz, estou assistindo uma aula dele. Legal, muito legal. Professor, vamos iniciar então. Conta um pouquinho pra gente, Molim, hoje, o que o Molim faz, como é o dia a dia, como é a rotina do professor Molim. Tudo bem. Olha, eu estou na USP como professor desde 1989. Antes disso, andei pelo oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, mais precisamente Cascavel, Chapecó, e aí depois vim para a Unicamp fazer mestrado e acabei não retornando mais. Eu sou lá do Sul. Sou de Caxias do Sul, interior de Caxias do Sul, e então 30 anos já trabalhando na USP como professor, e muitos não entendem exatamente qual é a rotina de um professor numa universidade pública. Pensa numa coisa pesada. A gente trabalha sempre dei aula na graduação, nas disciplinas de máquinas agrícolas, até o surgimento da agricultura de precisão. Passamos a fazer também toda a temática da agricultura de precisão, muita orientação de aluno de graduação e, obviamente, de mestrandos e de doutorandos. Eu tenho a minha carga máxima de orientados, que é 10, tenho 10 orientados, dos quais 7 de doutorado, 3 de mestrado. Temos um grupo que foi criado em 2001, que é o Grupo de Mecanização e Agricultura de Precisão, o GEMAP, dentro da Exalc, é um grupo de alunos de graduação que se reúnem e atuam dentro do laboratório, e mais uma série de atividades, vamos chamar de rotina acadêmica, e muita pesquisa, logicamente, que é o que mais nos consome tempo, mais do que as horas aula, ou tempo dedicado a planejar, coordenar, executar pesquisa, publicar, a rotina acadêmica clássica. Uau!
Professor, uma curiosidade, o senhor tem noção de quantos alunos quantos orientados ou quantos alunos já passaram pela sua sala? Poxa, é que nós temos um sistema, o nosso grupo de mecanização na Exalc, nós temos um sistema, desde que eu entrei assim, em que nós dividimos conteúdos e, portanto, todos os alunos, todos os ingressantes da agronomia e da engenharia florestal passam por nós numa disciplina obrigatória, na primeira, depois todos os alunos da agronomia passam por nós na segunda disciplina obrigatória de máquinas. Então, é uma quantidade. De vez em quando eu passo aperto, porque as pessoas me cumprimentam ou vêm à minha procura pelo Brasil lá fora, e eu nem sempre lembro da fisionomia, né? Isso é comum. Mas por quê? Porque na Exalc nós temos um ingresso de 200 alunos de agronomia por ano, mais 40 de engenharia florestal por ano, portanto, todos eles passam por nós. E esses alunos da graduação, né? Depois, mestrados e doutorados, eu não estou com o número atualizado, mas passou de 30 mestres e eu devo estar passou de 15 doutores, talvez já concluídos, né? Show, parabéns. Tive o prazer de trabalhar com vários ex-alunos de você, professor. Então aí realmente aí todos eles, conheci alguns nos Estados Unidos, alguns no Mato Grosso, outros em São Paulo. Já trabalhei como estagiário de outros, então realmente é um grande prazer estar aí conversando aí com o professor de todos eles. Legal. Hoje você está conversando com o mestre dos seus mestres. Mestre, professor. Como é que é aquele lá do Star Wars? Faltou o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas, Morim, hoje, qual que é o principal foco da pesquisa? Hoje, vamos dizer assim, como professor, você tem algum foco direcionado? Ou vocês buscam abranger tudo aquilo que é da mecanização agrícola? Não só pensando em agricultura de precisão, mas outros fatores também. Eu acho que até é importante gastar meio minuto fazendo uma retrospectiva, tá? Porque, caramba, eu falei que eu graduei nos anos 80 e fiz mestrado nos anos 1990, e no início de 1990, e logo depois fui para os Estados Unidos, fiquei 4 anos lá fazendo doutorado. Nessa época, e ainda buscando conhecimento avançado na área de máquinas agrícolas. Eu, quando estava lá, comecei a me dar por conta que esse assunto estava se esgotando. O assunto máquinas agrícolas clássico, tradicional, já estava se esgotando. E, coincidentemente, eu estou falando de 1994, na primavera de 94, fazia um ano que eu estava lá, meu orientador, por acaso, vi passar na minha frente um Trimble, um GPS Trimble 132, o famoso, lá da primeira geração. O que é esse bicho? E aí me aproximei de um orientado dele, um colega meu, que estava trabalhando com isso, e a conversa desenrolou. Ou seja, eu, a partir de então, continuei minha tese de doutorado, que era com semeadora de precisão, semeadora individualização grão a grão, para inclusive uma máquina conceito de semeadura sem sulcador. A máquina continua um conceito na prateleira, mas a partir daí comecei a me aproximar do assunto agricultura de precisão, que ainda nem existia, nem tinha nome, tá? O nome ainda não tinha sido estabelecido para essa coisa. E aí eu percebi que essa era a vertente, ou uma das grandes vertentes que substituiria o vácuo, o vazio que o tradicional de máquinas agrícolas ia deixar. Ou seja, não tem mais o que inventar em máquinas agrícolas, tem agora que tecnificá-las. E isso aconteceu a partir de então. Basicamente, nós temos tecnificação ou automação das coisas e não criação de conceito novo em máquina. Isso é o que está acontecendo, e aí eu trouxe para cá essa visão, ou seja, eu não vou voltar para o Brasil tentando reinventar máquina. E aí acabamos percebendo que tinha uma demanda enorme num assunto novo, que era a tal da agricultura de precisão, que nós tivemos que começar do zero, ou que construir do zero. Mas então, o que é que hoje a gente está fazendo? Já não estamos fazendo o que a gente fazia quando cheguei aqui, que era desbravar o sertão aí, entendendo como era fazer mapa de colheita. Mapa de colheita foi de 1997 a 2002 para nós, né? Para entender o que era um monitor de colheita. Então hoje, respondendo a pergunta, hoje
nós estamos muito mais focados, e já fazem alguns anos, tá? O nosso laboratório está focado em sensores, sensoriar, monitorar, coletar dado de alta densidade georreferenciado para planta e para solo. Então nós temos feito muita coisa voltada ao como automatizar. Hoje a palavra-chave que eu uso frequentemente é como automatizar diagnóstico da variabilidade espacial das lavouras. Não mais para aqueles métodos que eu já chamo de tradicionais, né? A tal da amostragem grade, por exemplo, é um assunto que já deu o que tinha para dar. Nós precisamos avançar. Ela sozinha não resolve o problema. Nós temos que fazer muito mais do que aquilo. Então, sensores de solo, sensores de planta, sensores embarcados nas colhedoras, e não temos dedicação a nenhuma cultura em específico, tá? A gente tem trabalhado, naquele tempo a gente trabalhava com grãos, porque era o que tinha, estava chegando no Brasil, as coisas, os conceitos. Depois nós migramos para as culturas nossas, tropicais aí, e temos trabalhado com várias culturas, tá? Posso listar aqui grãos, algodão, cana, laranja, café e algumas um pouco mais exóticas. Uau! E parabéns, primeiramente. E interessante você comentar que a ideia do que nós... Agora eu vou lembrando do que eu estava conversando antes daqui, né? Da ideia básica do que é agricultura de precisão que nós temos, que é aquela amostragem em grade. A ideia que você vem buscando como frente da tecnologia no Brasil é a parte da automatização. E são sensores de solos, de plantas, sensores embarcados em maquinários. Mas você comentou algo que me deixou realmente curioso, professor Melim. O que seria um sensor de planta? Você poderia explicar para nós? Claro, sensor de solo é alguma coisa que sensoreia o solo como alvo, né? Sensor de planta que sensoreia a planta. Qualquer coisa que sensoreia a planta, a gente genericamente vai chamar de sensor de planta. Então nós temos basicamente sensores de planta, tem algumas exceções à regra, mas eles são predominantemente ópticos, tá? Qualquer coisa que mede reflectância de uma luz incidente nas plantas, na lavoura, é um sensor de planta. Então tudo começou na década de 1970 com as câmeras fotográficas embarcadas nos primeiros satélites orbitais. E aí inaugurou-se o conceito de sensoramento remoto. A câmera longe, batendo foto do alvo. No nosso caso, lavoura. Depois, isso foi melhorando, foi evoluindo, foi se tornando de maior resolução. Inclusive, tem uma etapa que o Brasil não conheceu, praticamente, não é que não conheceu, mas não exerceu, que são as câmeras embarcadas em avião. Nós não temos prestador de serviço de sensoramento aéreo no Brasil. Nunca tivemos. Teve uma tentativa ou outra que simplesmente apareceu e desapareceu porque não tinha clientela. Mas nós tínhamos a fotogrametria, a aerofotogrametria, que era uma coisa bem mais, vamos chamar de mais formal. A aerofotogrametria e aí mais para levantamentos cartográficos. Agora, nessa época, década de 1990, o sensoramento aéreo com câmeras multiespectrais nos Estados Unidos, na agricultura, já era uma coisa comum. Isso só veio para o Brasil agora com a onda do VANT. O VANT, vou botar uma câmera multiespectral, então vou sensoriar a lavoura com 2 comprimentos de onda e daí então vou produzir o NDVI com o VANT. Não é com o VANT, é com a câmera carregada no VANT, que poderia ser a câmera carregada no avião, no Ipanema, que poderia ser a câmera que está lá embarcada no satélite. A diferença entre os três é logicamente, escala, tamanho de pixel e compreensão limitada. E aí, chegando no finalmente dessa questão, no final na virada do milênio surge uma quarta versão da coisa, que são os sensores ópticos ativos, aqueles que hoje de fato estão embarcados na cabine do pulverizador, do trator, na moto, que são aqueles que escaneiam a lavoura e não produzem imagem. São os sensores ópticos ativos, aquele que tem luz própria, ele não usa a luz do sol como as fotografias em geral, que falei até agora, e eles então sensoreiam a lavoura. Se eu tenho um sensor desse em cima da cabine do pulverizador, toda vez que eu entro na lavoura de algodão, eu escaneio a lavoura e produzo os índices de vegetação. Aliás, os que nós temos no mercado aqui no Brasil medem NDVI, produzem NDVI e NDRE, 2 índices de vegetação, um diferente do outro, um melhor que o outro, e que expressam
expressam vigor da lavoura e tal. Então é um baita de um sensor de planta, né? Existem outros, mas esses são os carros-chefes, as imagens e os sensores ópticos ativos. E hoje, de uma forma muito ampla no mercado, né, professor? Eu estava falando semana passada sobre isso com um amigo. Imagem de satélite virou commodity. Hoje é difícil ter uma plataforma de tecnologia, seja de telemetria de máquinas, seja de MIP, seja algumas de gestão já tem. Todas elas hoje têm ali um cantinho, uma aba onde você clica e acessa uma imagem de satélite, né, professor? Exatamente. Isso é fruto de uma reação do próprio mercado que oferta isso, que oferta imagens, tá? É um mercado muito seleto, são mega empresas, né, mega investimentos para colocar satélite em órbita, além dos imagiadores, vamos chamar públicos, né? Nós temos imagiador público do próprio INPE, o CIBERS, nós temos os americanos, Landsat. O Landsat. E temos o europeu, o Sentinel, que é a grande novidade, né? Uma imagem muito boa, de ótima resolução e gratuita e acessível. Então, isso é bem recente. Opa, peraí, imagem antiga. Não, essa disponibilidade, essa oferta é bem recente, tá? E a gente lê isso como uma reação, não os públicos, mas os privados aí das grandes empresas de imagem de satélite, a gente vê isso como uma reação ao surgimento da onda dos VANTs. Espera aí, o VANT vai tomar nosso mercado? Vamos reagir. Então eles reagiram muito bem. Uau, realmente muito interessante, até comentar rapidamente. Eu trabalho com sensores de planta, realmente nunca sempre comentei como sensoramento remoto, drones, aviões e satélites de forma conjugada, e sempre comentei como sensoramento remoto. Obrigado pela aula. Alguns pontos interessantes que você comentou: sensor de planta, sensor de solo, sensor embarcado em maquinário, tudo de forma automatizada. Seria dessa forma automatizada esses 3 tipos de sensores, solo, planta e maquinário, que você está buscando chegar a um resultado final, ter aquele aprimoramento que você fala de UGD? E para quem não conhece também, para os nossos ouvintes que não entendem a sigla UGD, você pode também explicar um pouco do conceito, da onde veio e como que esses 3 sensores, essas 3 formas de sensores, eles trabalham junto para chegar nesse UGD, que foi um dos trabalhos idealizados por você, professor Molin. Ok. Então vamos lá. Bom, deixa eu acrescentar um pouquinho a terceira vertente. Solo, planta e embarcados, aí eu vou dar um sobrenome para esse negócio. Os embarcados, especificamente aí, para diferenciar dos outros, seriam os embarcados nas colhedoras, né? Para medir, então, quantidade e qualidade do produto. Porque qualquer um desses outros eu posso embarcar em qualquer veículo. Aliás, tem uma terminologia nova, de uns 10 anos para cá, que tenta chamar aqueles sensores de solo e planta, a gente chama, o pessoal tem sugerido, chamar de sensores proximais, ou seja, qualquer coisa que esteja próximo do alvo solo e planta, para monitorar e tentar descrever a variabilidade espacial daquilo lá. Na medida em que eu tenho estes sensores acessíveis, bons e baratos, e consigo fazer isso com frequência, então eu entendo mais sobre a variabilidade temporal também da lavoura, que é outro grande pepino, tá? Não adianta eu saber da variabilidade espacial, onde é assim, onde é assado. Eu preciso saber se tem estabilidade temporal essas variabilidades. Ou seja, as manchas da lavoura são sempre as mesmas nos mesmos lugares, porque isso responde a uma pergunta crucial. E se elas são sempre as mesmas nos mesmos lugares, provavelmente eu consigo diagnosticar elas muito melhor, tá? Dizer quem é o causador. Sabendo quem é o causador, eu vou atuar se ele é curável. Se ele não é curável, eu vou aprender a conviver com aquele problema. Isso nos leva ao conceito de UGD. Tá? O conceito de UGD, eu estava lembrando aqui que um colega nosso lá da Universidade de Minnesota, o professor David Mula, já esteve aqui conosco num dos nossos congressos, e dia desses eu me encontrei com ele e perguntei um pouco sobre
Os acontecimentos históricos do início dessa onda nossa, que deram origem ao nome agricultura de precisão, é um assunto para outro módulo, tá? Mas o David Muller, esse nosso colega, ele é professor, ele é um cara que manja muito de solos e de estatística, e ele é da turma que inaugurou essa coisa toda, lá nos anos 1980. E em 1987, por aí, ele propôs, ele e mais 2 caras lá de Minnesota, ele como professor e os outros 2 de indústria, aliás, tinha um núcleo de empresas ali naquela região que deu origem a muita coisa, patente de máquinas para taxa variável, software SIG de agricultura de precisão, essas coisas todas têm uma história enorme para contar sobre isso aí. Mas o fato é que ele propôs o termo Management Zones, né? Do inglês, Management Zones, que por uma desgraça da tradução para o português, chega aqui no Brasil como zonas de manejo. E ele não bate, a tradução não bate. Então, quando a gente fala, e muitos de nós têm um certo cuidado com a terminologia e com o português, no nosso caso a gente passou a chamar isso de unidades, ao invés de zona, unidade, ou seja, porção do talhão, de gestão diferenciada e não de manejo. E o manejo é uma palavra um pouco mais difícil de eu ficar contestando porque ela já virou praga. Mas o management não é manejo. O management nunca foi manejo. Mas por desgraça alguém traduziu como manejo e ficou. Então a gente chama de UGD, Unidade de Gestão Diferenciada. Feito. Chama do que quiser, agora o que é. Então o David Muller, na época, eles diziam, olha, subdivida-se o talhão em unidades, né, em zonas, que separem as coisas diferentes. Então, essa porção é diferente daquela, então essa aqui é uma zona e aquela é outra zona, né? Essa é uma porção, aquela é outra porção. Tá, suficientemente diferente para ser separada e para ser tratada diferentemente. Ok. E dentro dela, ela é minimamente uniforme para eu tratá-la como se fosse uma coisa uniforme. Isso é um conceito dos anos 1980, quando nem GPS existia. Muito bem. Aí evolui para os 1990, quando se populariza o Sistema de Informação Geográfica, o software, o SIG, que interpola e cria pixel. E aí começamos a trabalhar com pixel. Na agricultura de precisão, nós começamos a trabalhar com pixel, à torta e à direita. Eu, por exemplo, no nosso laboratório, sempre fizemos pixel de 20 por 20 metros para lavouras extensivas. Né? Lavoura pequena de coisa mais intensa, pixel menor. Mas pixel de 20 por 20 e 30 por 30 metros é o que todo mundo faz aí pelo Brasil lá fora. Todas as consultorias fazem. Ok, então tu trata o pixel, não trata a zona. Ou individualiza o pixel, não individualiza a zona. Qual a diferença entre um e outro? É a simplificação. É a simplificação da visualização da coisa. Bom, para uma pessoa mais simples enxergar esta zona separada diferente daquela é muito mais fácil, é materializável do que trabalhar com pixel, porque muita gente não acredita que a máquina obedece pixel, por exemplo, né? Na hora de fazer uma aplicação. Então eu sempre digo, olha, zona e pixel, o GD e pixel, é uma questão de tecnologia. Né? O GD é uma coisa muito mais simples do que pixel, do ponto de vista operacional. Agora, do ponto de vista conceitual, o GD é bem mais fácil de eu explicar, de eu enxergar e de eu passar adiante. Esta região é diferente daquela, ponto final, eu tenho que tratar essa assim e aquela assada. Em todas as etapas, eu tenho que fazer um diagnóstico aqui que é diferente do diagnóstico de lá, é óbvio, porque lá é diferente daqui. Personalidades distintas em cada UGD. Então isso é o UGD. Tá, e daí o que os sensores ajudam no desenhar as UGDs? Bom, me ajudam a construir, a gerar camadas de informação sobre a lavoura, sobre o talhão, para depois identificar onde estão as diferenças e, portanto, desenhar as UGDs. Então, sensor embarcado no elevador da colhedora de grãos, para quem não entendeu o que é, ou a placa de impacto lá na cabeça do elevador da colhedora, é um sensor embarcado na colhedora, que mede quanto milho está passando por segundo lá naquele lugarzinho, no elevador da colhedora. Portanto, é um medidor de fluxo de grão. Também tem um sensor que mede a umidade daquele milho quando eu estou colhendo, para descontar a umidade acima daquela comercial lá do 12%, 13%. Então eu faço um mapa de produtividade com esses 2 sensores, um sensor de fluxo e um sensor de umidade. Agora, e se eu botar um sensor de óleo, né? E aí então no elevador, então eu consigo fazer um mapa do teor de óleo daquele milho.
Milho não tem apelo para isso. Bom, mas o trigo tem para teor de proteína. Então, pela Europa, pela Austrália, pelos Estados Unidos, tem muito agricultor que tem um sensor de proteína no elevador da colhedora para medir teor de proteína do trigo, por exemplo, porque ele vai vender trigo a valor diferenciado no mercado pelo teor de proteína que ele contém. Ele pode, inclusive, fazer colheita seletiva por zona, por manchas na lavoura. Muito bem. Isso evolui, e é onde nós trabalhamos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, quem é que teria espaço para isso? A cana. Muitos dos ouvintes de vocês conhecem ou estão mais próximos da cana do que outros. A cana é paga para o fornecedor de cana pela toneladas por hectare e pelo teor de açúcar em quilos por hectare. E essa equação é uma equação oficial que está aí consagrada do Consecana, do Conselho de Fornecedores e Moedores. Então, se eu tivesse um mapa das toneladas de cana e do teor de açúcar por tonelada, eu consigo fazer um mapa exatamente de quantos reais por hectare, pixel a pixel, eu tenho na lavoura. Então, esse é o tipo de coisa que ainda precisamos trabalhar muito para chegar lá. Mas nós, por exemplo, estamos trabalhando, essa é uma das linhas nossas. Então, sensores que medem características de solo, características de planta e características do produto na hora da colheita, fecham o cerco para eu conhecer bem a variabilidade espacial e temporal das lavouras. E se eu quiser fazer uma coisa na linha da UGD, desenhar zonas para subdividir o talhão por características distintas e tratá-las. Outro exemplo na colheitadeira, bem aplicado no que o senhor está falando, é o sensor de umidade na colheitadeira de algodão, né? Que é algo que influencia diretamente no processo de beneficiamento, na qualidade e na venda do algodão também, que é um sensor que vem embargado lá na máquina, né, professor? Sim, a colhedora de algodão, ou o algodão, eu citei o caso da cana, vou citar o caso do café e existe uma série de outras, mas o cana e café são de grande extensão e importância no Brasil. Qualidade resulta em preço diferenciado no mercado. Tá? E o algodão, então, começa a ser tratado, inclusive, com perspectivas de se automatizar sensores para medir qualidade de fibra, comprimento e qualidade de fibra. Mas é um assunto ainda numa fase muito inicial no mundo. Antes da gente partir com o próximo assunto, professor, eu queria só uma pergunta aí, já que o Pélix puxou a sardinha pro lado dele das plantas. Eu queria fazer uma pergunta sobre sensores de solo, tá? Hoje a gente tem sensor de solo para umidade de solo, a gente tem sensor de solo para condutividade elétrica, né? O pH de solo, que tô falando que já tem porque já é comercial, tá? Tô falando hoje que é comercial, é possível contratar uma empresa ou eu comprar um equipamento e fazer uma análise ali com sensoramento de solo para condutividade elétrica, pH, né? O que mais que está incubado aí, professor? Porque hoje eu pelo menos desconheço, né? Se alguém presta um serviço na parte química do solo, um sensor que roda a minha lavoura e vai me dando vamos dizer assim, talvez um mapa de fertilidade em tempo real. O que tem estudo, o que está na gaveta aí, professor? Bom, essa é uma área, convenhamos, esse é o sonho do consumo. Tá? Na minha opinião, desde que eu me meti nesse assunto agricultura de precisão e que vamos chamar de segunda onda, porque a primeira onda era mapa de produtividade, e indiscutivelmente a primeira onda foi mapa de produtividade. Eu vi isso acontecer porque o primeiro monitor de colheita estreou nos Estados Unidos em 91, 92. Aqui no Brasil, a gente estreou eles em 97, 98, por aí, no campo. E logo depois veio a pergunta para os caras, naquele tempo, a nossa indústria local de colheitadeiras, tá? De colhedoras. Eu lembro bem quando a antiga marca local começou a falar de monitor de colheita, aí os caras começaram a fazer os primeiros mapas de colheita, e aí perguntavam para a indústria, para o fabricante da colheitadeira, e daí o que eu faço com isso? O que eu faço com as manchas na lavoura? Como se o cara, fabricante da colhedora, tivesse a resposta para isso. Aí vem, então, a onda da amostragem de solo aqui no Brasil. Né? Eu costumo dizer que a amostragem que a agricultura de precisão no Brasil tem um calendário, e este calendário dá conta de que nós efetivamente inauguramos a agricultura de precisão quando começaram os serviços, as consultorias. Eu estou falando de 2002, de 2001 para 2002, efetivamente. Antes disso foi só ensaio, foi só protótipo e vamos chamar de especulações.
Então, a agricultura de precisão tem data de início. Na minha visão, é 2002. Portanto, nós estamos completando 18 anos agora. Né? Maioridade, quando começam as consultorias. Desde a primeira, o que elas sempre venderam? Amostragem de solo. Né? Amostragem de solo em grade, depois foi evoluindo para outras variantes aí, para fazer diagnóstico da fertilidade. E aí nós chegamos à nossa encruzilhada. A coisa precisa melhorar. Então, os sensores de solo, desde então, são o grande foco. Então, o que é sensor de solo? Uma coisa que automatiza esse negócio aí. Ao invés de eu tirar uma amostra a cada 3, 4, 5 hectares e mandar para o laboratório, e depois fazer interpolação e deixar o computador adivinhar o que existe entre os dois pontos, eu sonho em ter sensores que medem de arrasto atrás do trator, montado na moto, montado num robozinho, seja lá no que for, medindo alguma coisa do solo que me dê informação, mesmo que indireta, mesmo que menos assertiva do que a do laboratório, mas com muito mais densidade. Então se começou a trabalhar com isso. A primeira que apareceu foi a condutividade elétrica, que não foi inventada para nós nem por nós, veio de outras comunidades aí, do pessoal da geofísica, o pessoal da engenharia elétrica, que já fazia isso, mas que adaptado para pendurar e engatar atrás do trator. Isso foi nós que inventamos, a turma da agricultura, para coletar 1 ponto por segundo com GPS. É fantástico isso, né? Muito bem. A partir daí a gente começa a ver alguns correrem atrás de outras soluções, de outros princípios. Então hoje nós temos várias tentativas correndo por aí pelo mundo afora. Nós também aqui no laboratório estamos trabalhando com algumas delas, mas basicamente o que está mais promissor são os sensores que medem alguma coisa da reflectância do sol. Tá? O mais simples é joga uma luz e pega o refletido e faz um espectro do solo, e os mais sofisticados, no comprimento de onda aí do visível e do infravermelho, que é o mesmo que se utiliza para as plantas, é a mesma técnica que nós falamos antes, mas para o solo a coisa é mais complicada, porque eu estou tentando identificar teores de atributos químicos do solo que não deixam nenhum rastro no alvo. É muito diferente da planta, que mais verde, menos verde, já é suficiente para dizer que uma está diferente da outra. Então, no solo, a coisa é bem mais complexa. Então, ultimamente eu estou falando agora de 4 anos para cá, o movimento está indo na direção de uma sofisticação desse negócio do espectro. Uma é não usar uma luz comum, é usar laser, é o tal do LIDS, e outra é não usar o vermelho, o visível e o infravermelho, e sim o comprimento do raio-x. Então, o pessoal está usando, nós estamos usando, tentando, aliás, agora, nesse momento, produzindo coisas interessantes com raio-x portátil. Ok, se o raio-x agora já está portátil, o raio-x é um sensor emissor de raio-x que mede o refletido, eu jogando aquele raio no solo como alvo, tá? Neste caso. Ok, então aí nós já estamos conseguindo medir coisas um pouquinho mais próximas daquilo que são os teores dos atributos. Se isso de fato é verdade, vai chegar a hora que nós vamos ter alguma coisa efetivamente portátil. Se é portátil, embarcado, né? Então eu vou estar com aquilo de carona em alguma operação, coletando o dado. Esse é o sonho do consumo. Por quê? Porque daí nós efetivamente vamos ter sensores que produzem diagnóstico bem mais denso e, portanto, bem mais assertivo do que nós temos hoje. Realmente, professor, eu acho que é o sonho mesmo. Hoje a gente trabalha aqui agricultura de precisão, né? Eu trabalhei em uma empresa de agricultura de precisão quando eu saí, fiquei 5 anos num grande grupo agrícola, trabalhei 1 ano com agricultura de precisão e realmente a gente trabalhava, né? Eles trabalham ainda com imagem de satélite, grids variados, uma amostragem bem diferenciada, porém ainda nos remete, né, o início da agricultura de precisão, que você necessita aí do fator humano, é um operacional pesado, na lavoura, muita gente coletando, tem que pegar toda essa amostra, mandar para o laboratório, aguardar a análise, pedir reanálise nos resultados duvidosos, gerar um mapa e, como o senhor falou, né, aí vem métodos de interpolação, nós não estamos aqui para duvidar nem nada, mas vem os métodos de interpolação que eu tenho pontos equidistantes ou não equidistantes, ligagem, enfim, gerando esses mapas, né? Eu acredito que se a gente tivesse uma grade aí, um sensor acoplado aí no trator e a gente conseguisse um mapa
com exatidão ou bem próximo aí da fertilidade do solo, eu acho que seria, como o senhor falou, seria o sonho mesmo da agricultura de precisão, né, professor? Exato. Por isso que eu cito o exemplo da condutividade elétrica, pouco popular ainda no Brasil, pouco conhecido, pouco difundido. A condutividade elétrica, que o equipamento que a gente usa por aí pelo Brasil afora, esse de contato dos discos, tá? Ele é uma patente de 1998, é do outro dia. Ela recém venceu essa patente. O ano passado, o ano retrasado, ela venceu a patente. É uma baita de uma invenção. Por quê? Porque é de uma adaptação em cima de um assunto velho, condutividade elétrica, mas que veio para a agricultura agora, na década de 1990 para cá. Ele coleta 1 ponto por segundo. Então, é um troço, porque eu faço aquilo com uma passada a cada 15 metros, né, daquele equipamento atrás do trator, com a barra de luzes e me guiando aí a cada 15, 20 metros, e tenho 300, 500 pontos por hectare. Esse é o tipo de densidade de dados que nós sonhamos em ter nos nossos diagnósticos em geral, para solo. E a condutividade elétrica é a primeira, é a pioneira nessa história. Para que ela serve mesmo? Bom, ela é um indicador de condutividade, que é governada pela água do solo. Mais água tem maior condutividade, tá? Quem governa a água? A textura. Então ela é um indicador de manchas de textura do solo, ponto. Ninguém consegue fazer um mapa de textura do solo tão bom quanto ela, por conta da densidade de pontos. Isso aí, pessoal. E agradecer novamente aí ao Matheus Tonini, lá da Smart System, que esteve com a gente aí no episódio passado. O Matheus que fez a ponte aí, que foi orientado do Molim. Obrigado, Matheus. E deixar um recado para vocês especial aí, que nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcast de agronegócio do Brasil, né? É a maior, a melhor, porque é a única. E nós estamos aí em todos os agregadores de podcast, tá, pessoal? São 13. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.